lá, meus amiguinhos. Olha, o comentário que eu estou fazendo neste post está sendo gravado sábado, perto das 10 horas da manhã, e evidentemente ele analisa pontualmente a situação deste momento. Por que eu estou sublinhando isso? Porque eu quero analisar as posturas diferentes de Grêmio e Internacional para a reunião do dia 27 na CBF, o Grêmio claramente se posicionando e o Internacional silenciando, quase se omitindo de uma situação que eu já falei para vocês, que na minha opinião é muito relevante. Estamos falando sobre o perigo do rebaixamento. O Grêmio, na sua última entrevista coletiva com o Renato e o presidente Guerra, sublinhou o que já tinha dito. Renato até emocionado, falando das coisas do Rio Grande do Sul, mas salientando o seu temor em relação à diferença de competitividade entre o Grêmio e, na verdade, os gaúchos, porque Renato e o Grêmio como um todo incorporou todos os gaúchos que sofrem nesse momento para este perigo, pela diferença do aspecto físico, técnico e principalmente psicológico. Renato foi muito forte nessa questão e que teve a chancela institucional do presidente do clube. Foi admitido, inclusive, conversa com outros presidentes e o próprio Renato admitiu que conversou já com outros treinadores a respeito dessa situação. E por que será que o Internacional, de forma oficial, ainda não se manifestou? Aqui nesse post eu quero tentar entender junto com você por que isso. Bom, a primeira leitura que eu faço é sobre o Grêmio, que o Grêmio admite que tem fragilidades, que o seu time durante essa temporada oscilou muito mais para menos do que para mais. Se pegarmos o melhor resultado do Grêmio, aquele que chamou mais atenção foi a vitória em La Plata, que foi muito mais pela atitude, por uma estratégia do Renato, justiça seja feita, que colocou dois garotos velozes e surpreendeu o adversário. De resto, ganhou o Campeonato Gaúcho, e isso tem que ser ressaltado, mas sempre oscilou, né, entre o bem e o mal em termos de desempenho. Portanto, é um time que para o próprio treinador, e ele está colocando isso para fora, não demonstra segurança. Já o Internacional tem uma situação bastante interessante de se analisar. O Inter montou, na teoria, um super time, né? Contratou, gastou uma fortuna, trouxe jogadores consagrados, Borré, Alário, Thiago Maia, quer dizer, já tinha Ener Valencia, o Alan Patrick em grande fase, né? Contratou o Wesley, que está indo muito bem, é verdade. Ou seja, o Internacional montou um time para ser campeão. Na prática, tomou um tombo no Campeonato Gaúcho e agora seria, aí a minha leitura, meio que constrangedor para o Internacional alegar dificuldades para o restante do ano com um grupo desse tamanho e dessa fortuna. Reparem bem, seria especialmente para essa gestão que não ganhou nada, né? E há anos está perseguindo um título. Então, abrir assim, né? Expor uma fragilidade que talvez o torcedor não entendesse, ficaria meio constrangedor. É uma saia justa, né, que está sendo colocada nesse momento. Isso interfere em algumas coisas, sim, porque não revela no todo um pacto entre os gaúchos sobre a mesma questão. Embora nos bastidores se saiba que o Internacional talvez concorde com isso aí, só que talvez não se exponha e se omita e fica e vai em silêncio para o reunião do dia 27 para saber o que vai acontecer. Ou seja, a tese, né, ou a tendência, melhor dizendo, é que não passe a questão do rebaixamento. E aí, né, o Grêmio se expôs e o Inter não. Só que eu tenho uma outra leitura. Eu acho que o Grêmio vence de qualquer jeito. Primeiro porque o Grêmio encabeçou protagonizou essa questão. E segundo, porque o Grêmio praticamente se vacinou, né? Se tudo der errado, olha, o Grêmio avisou, o seu treinador avisou que as coisas seriam muito difíceis. E o Internacional, ao se omitir, ele continua na sua balada competitiva com o seu torcedor aguardando pelos títulos, mesmo com tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Portanto, é igual uma situação de risco, né? Então é a forma como eu entendo este momento. Claro,
Eu estou gravando esse post sábado pela manhã. Daqui a pouco, no final de semana, o Internacional resolve se manifestar. E aí pode mudar ou não a situação. E então temos um tempo aí para você opinar a respeito disso tudo. Tamo junto, sempre em nome da KTO, que está fazendo um serviço fantástico pelo povo do Rio Grande do Sul. Tamo junto.